Muito obrigado, Wilson. Boa noite a todos. Que Deus e os bons espíritos possam mais uma vez nos abençoar, abençoar os trabalhos dessa casa nesta noite. É sempre uma honra enorme estar aqui à frente. Eu sempre reforço em todas as reuniões que eu participo que tudo que nós fazemos devemos fazer com muito prazer, muita satisfação, porque o ouvinte, aqueles que estão conosco, seja no trabalho, seja onde for, as pessoas ao nosso redor sentem a nossa energia, sentem o nosso propósito. Então, muitas vezes, a vontade, muitas vezes ela acaba até superando a competência das pessoas, né? Hoje eu conversei com um colega de trabalho sobre isso. Então, tudo que nós nos propomos fazer, que nós acordamos de manhã cedo, nós devemos entregar o nosso máximo. Porque o nosso compromisso ele não é com o nosso patrão, não é com o governo, ele é com Deus, com o nosso Mestre Jesus. E todos nós devemos dar a nossa parcela de contribuição, assim como nos ensina os bons espíritos, que a cada um de nós será dado a nossa parte na criação. Então nós temos que tomar poder desta parte e fazer por onde, como muito bem disse a nossa irmã aqui, o próprio Chico, que é o assunto da nossa noite, ele foi extremamente feliz, um completista de 100% no seu projeto reencarnacionista. Viveu em favor do próximo toda a sua vida. Tá certo? Bom, então fica esse recadinho para vocês. É uma satisfação muito grande, é um prazer imenso. Tá? Como a reunião é uma reunião menor, quem quiser perguntar, quiser contar alguma coisa, levanta a mão, fica à vontade, faz parte. Eu gosto dessas reuniões mais integradas, mais lúdicas, enriquece o nosso conhecimento, tá? Bom, para a gente começar, eu gosto sempre de trazer algum trechinho do Evangelho e eu queria perguntar para vocês se vocês fazem algum link com a figura do Chico e o Evangelho. Qual capítulo especificamente vem à mente de vocês quando vocês lembram da figura de Chico Xavier? Qual capítulo vem à mente de vocês? Gente, não tem nada certo e errado. Pode ser um, pode ser aqui, pode ser lá. Fora da caridade, nossa salvação. Fora da caridade, nossa salvação. Excelente. A bandeira máxima do Espiritismo, né? Você ia falar isso também? Não, também. Eu estava pensando em nossa dúvida. Esse fica até fácil, né, gente? Esse, para mim, também é um dos principais, mas tem um outro. Amar ao próximo, Deus. Sem dúvida. Tá dentro, eu acho que, Fora da caridade, nossa salvação. Qual outro? Tá lá no finalzinho do Evangelho. Também, todos, se a gente pegar todos aqui, a gente vai casar com ele, com todos, mas tem um... Então, que é a pessoa mais humilde que foi ele. Verdade, mas tem um aqui especificamente que vai de encontro com a missão que ele recebeu aqui na Terra, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente receber, né? Então, esse capítulo, ele sempre me faz lembrar da figura de Chico. Para quem não sabe, Chico Xavier escreveu aproximadamente 450 obras, algumas bibliografias vão falar 416, outras 430, enfim, né? Computamos aí cerca de 450 obras, tá? Ele é o terceiro escritor brasileiro mais prolífico que nós temos dois outros com nomes estrangeiros, inclusive. Inclusive o primeiro está no livro dos recordes, como o escritor que mais livros deixou, tá? Que foi cerca de 1.500, Chico é o terceiro, tá? Só para curiosidade de vocês, tá? Para vocês terem noção da grandeza e do trabalho deste homem. Então, a gente pode mensurar o trabalho do homem de várias formas, né? Com a herança material que ele nos deixou e também com a herança moral. Eu gostaria hoje de focar na herança moral de Chico Xavier, que eu acho que é o mais importante, é aquilo que a gente traz de lição para a nossa vida. Porque ficar falando aqui quem foi Chico Xavier, quando que ele nasceu, nós vamos falar também um apanhado rápido ali para a gente identificar o homem Chico no tempo e no espaço. Mas o mais importante é o legado moral que ele nos entregou. E por isso eu resolvi trazer um pequeno trecho do Evangelho aqui para a gente poder refletir. Tá certo? Então, capítulo 26, deixa eu abrir nele aqui. Pessoal, vocês não reparem não? Eu tô com uma pequena afta no canto da língua aqui. Quem tem sabe como é que é.
E quando a gente vai falar, dá uma emboladinha, então não reparem que de vez em quando eu sofro desse mal. Bom, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E eu gostaria de ir lá para o item onde a gente trata da mediunidade gratuita. Para quem está fazendo o curso de mediunidade na segunda-feira, isso é um dos pilares do trabalho mediúnico. A gente nunca pode perder isso de vista para quem tem esse propósito na vida. A mediunidade ela não pode ser profissão de fé. Ela deve ser exercida dentro daquilo que Kardec nos trouxe. Tá bom? Então isso é muito importante. E aqui os espíritos eles deixam isso bem claro e a gente vai fazer uma pequena leitura aqui deste trecho. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, ou seja, ele já está mostrando que a mediunidade não é algo exclusivamente do espiritismo. O espiritismo estudou ela, criou formas seguras de trabalhá-la, criou sistemas, métodos, nos trouxe ali tudo aquilo que a gente precisa de saber, os escolhos, ou seja, as dificuldades, os obstáculos que vamos enfrentar com o trabalho mediúnico. Sistematizou a mediunidade, tá certo? Mas, já no tempo de Jesus e muito antes, a mediunidade sempre esteve presente no seio da humanidade, porque ela é inerente ao ser humano. Então, onde há humanos, há mediunidade, tá? Igualmente, aí ele está falando dos apóstolos que igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o dom de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções. Então, que ele já fala, olha, as palavras dos bons espíritos não podem ser vendidas, porque não é fruto da concepção do médium. Tá certo? O médium é apenas um canal de transmissão, tá certo? Ele não é o dono daquela ideia. Nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Então esse é o maior argumento de todos, né, pessoal? Imaginem que para que eu recebesse ali as palavras dos bons espíritos, eu precisasse de pagar. Automaticamente a gente excluiria os mais necessitados, que foi por eles que Jesus veio, foi por todos nós. Cada um de nós com uma necessidade. Mas quando a gente trabalha com a questão monetária, a gente excluiria grande parte das pessoas, tá certo? Então, automaticamente, por isso, a mediunidade ela deve ser gratuita. Imagine só, não permitir o acesso a pessoas em situações calamitosas, que necessitam muitas vezes da intervenção do mundo espiritual. Então, a mediunidade ela deve ser sempre gratuita. Se nós chegarmos em algum local e houver cobrança, pessoal, saiam pela outra porta, tá certo? A mediunidade, ela jamais, em hipótese alguma, deve ser cobrada, tá? Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Ou seja, como a mediunidade, a informação mediúnica que flui através do médium, ela não é produto do médium, e ela vem espontaneamente e ela depende do espírito transmissor da ideia, automaticamente ela não poderia ser cobrada. Porque se eu marco uma sessão e cobro tanto por sessão, o espírito, talvez que eu esteja esperando, pode não me atender, porque não depende ali do médium, daquele que está cobrando, tá certo? Portanto, a mediunidade, ela também tem essa questão. É como cobrar por algo que não depende de você. É como oferecer um produto a alguém que você não tem certeza se ele estará disponível. Então é como você for no bar e o dono do bar te oferecer ali uma comida qualquer e o dono daquele bar não ter
condições de te afirmar se terá ou não aquele prato. Olha que coisa conflituosa. Pode falar, Wilson. Você falou que ontem no curso de mediunidade nós falamos sobre mistificações. Que entra no rol. Se caso a gente agisse dessa forma, os espíritos não nos atenderiam, pelo menos aqueles espíritos que a gente esperaria que ele viesse, de maior evolução, correríamos o risco de mistificar. Exatamente. Ou receber um mistificador. O poder, ele não aceita vácuo, né, pessoal? Essa fala ela é muito forte, eu gosto muito dela, porque faltando ali alguém, rapidamente aquele local é tomado. Aquele lugar, aquele local de poder, ele é absorvido por outra pessoa ou por outra comunidade, seja lá o que for, né? Então, rapidamente, ele é substituído, né? Então, em se retirando os bons espíritos, rapidamente outros assumem aquele papel, né? O médium também fica a mercê dos espíritos desobedientes. Exatamente, é justamente isso. Então, porque a predisposição vai continuar existindo do médium, né? Porém, ela não vai ser preenchida pelos espíritos superiores, mas por espíritos inferiores, de acordo ali com a sintonia que o médium está buscando, né? De acordo com os objetivos egoísticos daquele médium que pretende cobrar, que pretende ali obter vantagens pessoais em cima da mediunidade, tá certo? Então, pessoal, os espíritos deixam bem claro que a mediunidade ela deve ser gratuita. E por que eu trouxe isso para vocês? Que Chico Xavier foi um dos nossos maiores exemplos, né, de como ser um bom médium. E nós vamos falar sobre isso hoje. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não seria também uma falta de respeito, né? Eu invocar minha mãe, meu avô, meu pai, pagando para que ele aparecesse? Desde quando você precisou te pagar para que sua mãe aparecesse para você? Ou que ela te trouxesse uma palavra amiga? Então isso também seria um contrassenso, tá? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, ou seja, né, independente de ser pago ou não. Não quer dizer que aquilo não é uma manifestação, é sim. Porém, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o absoluto desinteresse moral e material. Então, nesse finzinho aqui, o maior luminar que pisou aqui nesse solo brasileiro, junto com o Divaldo Franco, eu não posso deixar de citar ele também, foi o nosso querido Chico Xavier. Então, para quem não conhece o homem Chico Xavier, ele nasceu em Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910. Não à toa estamos fazendo, nesta semana especificamente, a palestra sobre Chico Xavier. Então, se vocês olharem no quadro ali, exatamente na semana de aniversário do nosso querido Chico Xavier. E ele desencarnou, pessoal, desculpa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Foi junho. Exatamente, 22 de junho de 2006, tá? 30 de junho de 2002, desculpa, pessoal. 30 de junho de 2002, exatamente. Exatamente, ficou fácil, né? Ficou fácil, exatamente. E o mais interessante, né, pessoal, do falecimento do Chico, que ele afirmou que ele faleceria num dia de muita alegria para o povo brasileiro, E não à toa, ele faleceu aí no dia que o Brasil foi campeão e realmente foi um dia de muita alegria, para que ele não fosse lembrado com tristeza. E ele foi tão feliz, até a desencarnação dele foi tão feliz que foi num dia exato, para que as pessoas... Porque o Chico Xavier tinha um clamor popular muito grande, então para que as pessoas não sofressem a sua partida, ele desencarnou exatamente neste dia e ele falou isso para várias pessoas por várias oportunidades. Eu acho que isso ofuscou mesmo a morte dele, a gente lembrar do dia da Sim, morte, sem dúvida nenhuma. Com penar, assim, Exatamente. Eu, por exemplo, eu lembro que o Brasil foi
Eu lembro do Chico demais, mas não lembro do dia da morte dele. Ah, morreu. Exatamente. Da notícia, sabe? Ficou Exatamente. pesado, né, esse Da dia. notícia que você ficou sabendo quem faleceu foi o Chico. Não lembro. Mas eu acho também que foi para dar um exemplo de humildade também. Exatamente. Principalmente isso. Principalmente humildade. Porque ele se colocou por trás do palco, por trás das cortinas. Que ele falou assim, eu vou sair de fininho, ou seja, enquanto o povo está distraído com outra coisa, por aqui eu saio. Sem auê, exatamente, sem auê, sem mídia, sem nada. Ele saiu por trás. Humildemente, assim como ele entrou aqui na Terra. Chico Xavier teve uma infância muito humilde, perdeu a mãe ali por volta dos 5 anos de idade. Para quem não conhece a mãe dele, eu convido a leitura do livro Cartas de uma Morta. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. É um livro maravilhoso. Eu amo aquele livro. Ele é pequenininho, vocês conseguem baixar ele na internet, tá? Maria João de Deus, o nome da mãe do Chico. Tá? Então o Chico foi criado ali, uma boa parte do tempo, por uma madrasta que, conforme vocês devem ter visto o filme, maltratava ele. E depois o pai dele veio a casar com uma outra mulher que cuidou ali dos seus 9 irmãos. Tá? Então o Chico Xavier tinha uma família muito numerosa. Inclusive o primeiro centro que ele frequentou foi um centro fundado pelo seu irmão. Para quem não sabe, o nome Francisco Cândido Xavier, ele foi baseado no santo do dia. Então o santo do dia 2 de abril, Francisco de Paula, foi o nome dele foi em homenagem a esse santo, tá certo? Existem inúmeras histórias, a gente ficaria aqui semanas contando. A nossa querida irmã trouxe aqui uma belíssima história do Chico, e muito mais do que história, quem foi Chico, quais foram as vidas de Chico, a gente não está aqui para falar sobre isso. Eu acho que muito se perde da essência e da importância do Chico Xavier quando a gente se perde nessas questiúnculas, nessas curiosidades sem fundamentação, sem comprovação. Então você vai ver aí pessoas que realmente conviveram com o Chico, falando que Chico foi a encarnação de fulano, outros que Chico foi a encarnação de Beltrano. Pessoal, de nada disso importa. A gente reduz a figura santificada de Chico a uma coisa meramente material, sem importância. Como muito tempo nós fizemos com Jesus, preocupados se Jesus teve filho, se Jesus não teve, se ele casou, se ele não casou, com quantos anos ele morreu, umas discussões estéreis, e a gente esquece do principal, a mensagem que eles deixaram, a mensagem viva, pessoal, porque a mensagem escrita ela está aí, todos podem acessar, mas a mensagem viva, por que viva? Porque eles viveram no meio da gente. E o próprio caminhar, o próprio exemplo que eles deram, e quando eu estou falando eles, é de Jesus, de Chico Xavier e de todos os demais luminares humanos que pisaram aqui nessa terra para poder apaziguar o coração da humanidade, para trazer paz, esperança, para trazer luz no meio das trevas que nós insistimos em espargir por conta da nossa inferioridade moral e intelectual. Então, de tempos em tempos, pessoal, Deus, que é pai, não é padrasto, ele envia os seus prepostos. Ele permite que os seus enviados pisem aqui para funcionarem como farol no meio das trevas. Porque a gente se vê perdido muitas vezes, não sabe para qual caminho seguir. E vem esses homens iluminados e iluminam o caminho com um grande facho de luz. Foi o que Chico fez para a gente. A obra dele é maravilhosa. Tomara que ao longo da minha vida eu consiga ler aí grande parte das suas obras. São livros, cada um mais emblemático do que o outro. Há 2 semanas atrás, eu estava lendo uma matéria, se eu não me engano, da BBC, que saiu sobre Chico Xavier, que a faculdade de, se eu não me engano, é Juiz de Fora, em parceria com uma faculdade americana, outra britânica, eu não vou me recordar exatamente, tá? Quem foram os responsáveis pelo estudo. Eles pegaram uma mensagem de Chico Xavier de 1955, que ele fala sobre um personagem português, um poeta português, se eu não me engano, e eles analisaram ponto a ponto a mensagem de Chico Xavier. E eles chegaram à conclusão, tá, através de estudos por
com conferência por pares, enfim, todo um estudo científico que 85% de tudo aquilo que Chico falou nada mais era do que a verdade. E detalhe, pessoal, essa mensagem ele falou de mais de 20 pessoas ligadas a esse português. Mais de 20 pessoas e todas aquelas mensagens foram confirmadas. E cerca de 30% dessas mensagens não era possível ele ter obtido de nenhuma forma, porque eram coisas extremamente íntimas, coisas que só determinadas pessoas ou só o determinado falecido sabia. Enfim, então, mais uma, não que a gente precise de confirmação, porque essas confirmações elas são muito menos importantes do que o peso moral que ele tem na nossa caminhada, no peso moral que ele tem nas nossas vidas. Mas para quem gosta, para quem se sente bem lendo esse tipo de informação, eu acho que é válido. Basta procurar na internet, é uma matéria bem recente, vocês vão encontrar. Tá? Bom, dito isso, pessoal, eu gostaria de trabalhar a figura do Chico. Nós tivemos até uma palestra, ou vamos ter, falando sobre os espíritos superiores. A gente já teve essa palestra, Evold? Ou a gente vai ter? Acho que a gente já teve, se eu não me engano. Pessoal, o que vocês... Exatamente, espíritos puros, isso. Já teve, não já? Já. Perfeito. Quando a gente está trabalhando a informações sobre determinado tipo de espírito, e Chico Xavier, para nós, que somos espíritas, ele é um espírito puro, já alcançou aí níveis elevadíssimos de evolução, tá? E ele veio aqui para o nosso meio para nos ensinar alguma coisa. Esses espíritos, pessoal, eles não vêm com frequência ao nosso meio. Eles vêm de séculos em séculos, alguns de milênios e milênios. E não se enganem, pessoal, eles vêm em todas as áreas da humanidade. Todos os setores sociais, eles nascem. Muitos nós nem vamos conhecer, porque nós não somos afeitos a esses setores. Então, vamos imaginar lá o setor da medicina. Então, vem ali um espírito elevado que vai trazer um grande avanço médico na área. E muitas vezes nós que não estamos ligados à área, não reconhecemos esses espíritos. Chico, ele veio com uma missão. E vocês sabem qual foi ela? Ela tem muito a ver com a história do próprio Espiritismo. Oi? Eles veio para dar continuidade à obra. Sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante o Espiritismo ele nasceu na Europa, lá na França, no século XVIII, no século XIX, com Kardec. Ele nasceu ali. E essa árvore, ela foi transplantada para o Brasil. Então, se vocês buscarem lá o movimento espírita lá na Europa, hoje ele basicamente não existe. Então, foi necessário que ele nascesse, no país do iluminismo, das ideias, no centro do ceticismo, que é a Europa, sempre foi. Então, ali o Espiritismo nasceu como um contrassenso, mas foi necessário que assim o fosse. Que o próprio Kardec, ele sempre foi cético, e o ceticismo dele construiu as bases sólidas da doutrina espírita. Então, essa árvore ela veio transplantada para o Brasil. E esse transplante, como o transplante de uma árvore, ele precisa de cuidados iniciais para que aquela árvore não morra. Vocês concordam comigo? Então, precisa ali de insumo, de adubo, de cuidados. E para quem não sabe, Bezerra de Menezes foi um dos unificadores da doutrina espírita no Brasil. Então, o nosso querido Bezerra de Menezes, ele foi ali um dos primeiros presidentes da FEB, ele organizou e ele unificou o movimento espírita, ele deu base para aquele movimento. E mantendo a pureza doutrinária. Exatamente. E mantendo a pureza doutrinária, não de forma fundamentalista, até porque a doutrina espírita ela jamais vai ser fundamentalista, até porque ela é progressista no sentido de que ela vai avançando conforme as ideias vão se modificando, o Espiritismo vai se adaptando às novidades que vão aparecendo. Sempre, obviamente, com todo cuidado, assim como a ciência o faz. Tá certo? Então essa árvore ela veio transplantada da Europa para cá, foi ali fundamentada ali por um grande nome, que é o Bezerra de Menezes, que todos conhecem, e logo depois nós tivemos aí o advento, o grande advento,
que para mim é o maior luminar espírita no Brasil. Porque Chico precisava dessa base já sedimentada, para que ele pudesse ali fazer com que essa árvore crescesse e desse bons frutos. Né? E a literatura do Chico Xavier nasceu nesse meio. Então o Chico Xavier ele já tinham casas espíritas já federadas, no tempo que ele já estava ali estudando, então já tinha toda uma estrutura já organizada para receber esse grande médium. Assim também como Divaldo Franco. Pode falar. Você falou que essa árvore do Cruzeiro, que foi transplantada da Europa para cá, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Chico Xavier. Exatamente. E eles usam exatamente essas palavras, não foi à toa que eu falei, foi justamente por conta do livro. O Wilson está me entregando aqui, mas é exatamente por conta do livro, é isso mesmo. Eles usam, lá o Emmanuel usa exatamente essas palavras. A árvore do Espiritismo foi transplantada para o Cruzeiro do Sul, para a terra do Cruzeiro do Sul. E automaticamente, pessoal, veio todo aqueles espíritos que lá estavam, vieram renascer aqui no Brasil, para dar continuidade a esse trabalho. Então, muitos de nós que hoje somos simpatizantes, somos espíritas, gostamos, lá também estivemos naquele tempo, compartilhando dessas ideias, ou mesmo se não foi lá, foi em algum momento da história humana, porque as ideias espíritas, elas sempre estiveram presentes, não à toa lá no início do Evangelho, nós temos lá os percussores do Espiritismo, que nada mais são, nada ninguém menos que Sócrates e Platão. São os grandes percussores do Espiritismo. Para quem quiser entender melhor, leia Fédon, que foi escrito por Platão, mas contando ali a história que precede ali a morte por cicuta de Sócrates. E é muito interessante, ele traz ali a ideia da reencarnação de forma assim, extremamente lógica, utilizando ali o silogismo, que é a inferência, que é um método argumentativo muito poderoso, que realmente cria na gente uma forte convicção daquilo que está sendo dito. Tá certo? Então convido vocês a lerem, é um livro pequeno, deve ter umas 90 páginas, é maravilhoso, tá? Leiam, vale a pena, tá bom? Então, pessoal, essa árvore veio transplantada e Chico Xavier, com a sua literatura sublime, que nos presenteou, com a sua literatura sublime, ele fez com que o Espiritismo avançasse um degrau acima do tempo de Kardec. Então nós temos ideias extremamente novas, e uma ideia que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, um importante fundamento dos livros do Chico Xavier, que são as colônias espirituais, que muitas vezes são combatidas, infelizmente, por irmãos espíritas, afirmando que em Kardec não havia sido dito que havia colônias, mas no tempo de Kardec muitas coisas não foram ditas e não era para serem ditas. Os espíritos deixaram bem claro isso. Inclusive tem uma passagem na Revista Espírita que um espírita pergunta qual é a ciência que trabalha os números, a numerologia, se tem uma ciência por trás disso, se tem uma lógica por trás dos números. Os espíritos falam, olha, preocupe primeiro em se moralizar, o resto lhe será entregue depois, mas eu posso te afirmar que sim, os números eles fazem parte da vida de vocês, não existe coincidência na natureza, olha que interessante, mas por agora vocês não devem saber. Então, à medida que nós fomos avançando ali, a humanidade foi avançando, novos conhecimentos foram sendo revelados. E lá em Kardec a gente tem as sociedades do mundo espiritual. Os espíritos se organizam em sociedades muito mais organizadas que as sociedades terrenas. Quer uma descrição melhor do que colônia espiritual do que isso, gente? Está lá em Kardec, está lá nos livros da doutrina. Está bem claro lá. Só que não é trabalhado como foi trabalhado na doutrina, nos livros de Chico Xavier, dentro dos livros que ali vão permear a vida no mundo espiritual. São 13 livros, Começa em Nosso Lar, que é uma das razões de muitas pessoas terem adentrado no Espiritismo, que é a figura de Chico Xavier e o livro Nosso Lar, que é um livro famosíssimo, apesar dele ter vários outros livros. Então, pessoal, a ideia da colônia espiritual, o desenvolvimento dessa ideia, que já havia sido traga por Kardec, mas foi ali fundamentada com a literatura psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Tá certo? Então, vocês conseguem observar como que a coisa vai caminhando aos pouquinhos, como que o próprio Espiritismo ele vai evoluindo, como ele vai sendo aos pouquinhos trabalhado. Então, daqui a algum tempo vai vir outra alma nobre
e vai dar continuidade à árvore fundamental que Chico ajudou a instaurar aqui no Brasil, tá? Pode falar, meu bem. Se Chico estava assim, vou falar em voga, né? Quando ele era jovem ainda. Quem eram os outros médios que, mais ou menos, como ele? Naquela época? Eu lembrei aqui de Peixotinho, não sei porque, que nem sei se era da época dele. Sim, teve aquele famoso lá que tem um filme dele também, o... Como é que ele chama, gente? O que curava? O Zé Rigó. Peixotinho. Tem o Peixotinho. Divaldo Franco, né? Que Divaldo Franco foi... Eurípides também foi 1900. Eurípides. Eurípides também. O Bezerra foi antes, o Bezerra foi 1800, né, até 1900 e pouco. Então ele foi bem antes ali do Chico ali, não teve contato direto, né? Porque foi outra época. Mas assim, vocês percebem que não precisa de tantas pessoas? Olha só como é que é fantástico. Até para que não houvesse um sentimento de disputa. Não que eles disputariam, mas que as pessoas criariam essa grande rivalidade. As pessoas comparam, nós comparamos por conta da nossa inferioridade mesmo. É natural da gente comparar. Eles estão completamente fora disso, que eles estão ali como contribuidores, como trabalhadores, eles estão muito acima disso, dessas ideias mesquinhas que nós carregamos em nós. Então, assim, imagina se as informações entrariam em choque, em disputa. Muitas vezes por questão de semântica, por questão de má interpretação, né? Então, até esse cuidado, eu acredito, tá? E aqui é uma opinião pessoal, tá? Cada um pode ter a sua opinião, mas eu acredito que seria contraproducente grandes luminares ao mesmo tempo no mesmo tipo de trabalho. Como a gente sabe, a espiritualidade tem o plano A, B, C, D. Isso, exatamente. Chico Xavier era o A e tinha, igual você lembrou, né? Mas com a capacidade de comunicar com os espíritos e receber tantos livros, não teve nenhum. Exatamente. Não teria muita gente escrevendo na época dele. Não tinha tantos. Era noutros ramos, noutras espécies de mediunidade. Exatamente. E a mediunidade de Chico Xavier, ela era extremamente extensa, né, pessoal? Então, assim, o Chico, ele tinha clarividência, clareaudiência. Então, quando a gente fala que ele tinha clareaudiência, a gente praticamente, olha que interessante, a gente elimina o animismo. Porque ele escutava o espírito ditando para ele como se fosse uma voz física mesmo. Ao contrário dos médiuns convencionais, da mediunidade ainda que não é tão desenvolvida em nós, que todos nós temos, e que muitas vezes as ideias elas vêm misturadas com as nossas próprias ideias. Os espíritos utilizam do nosso próprio patrimônio intelectual para trazer a mensagem. Não que o Chico estava alheio a isso de forma nenhuma, pessoal. Inclusive, o Emmanuel foi claro, né? Ele precisava de estudar, que era justamente para ele estar apto a se sintonizar de maneira mais fácil com a espiritualidade. Mas ele tinha ali uma mediunidade tão avançada, tão aflorada, que permitia que ele escutasse os espíritos de forma nítida, né? Trazendo ali os livros de forma bem rápida. Então, esses 450 livros eles não vieram à toa, eles vieram ali de uma forma bem controlada. Como é que fala, gente, quando a gente está bem mentorada, né? E esse mentor, esse grande mentor por trás de todas as obras do Chico foi Emmanuel, né? Então, os livros de André Luiz, tá? Foi ditado por André Luiz, mas essas mensagens, a grande parte delas foi entregue por Emmanuel, né? Então, o André Luiz funcionava como repórter do plano espiritual, contava as histórias, o Emmanuel entregava ao Chico, né? E o entrega, sim, a grande parte delas sim, não era o André Luiz que ia lá se conectar, também ele participou, né? Mas era muito mais o Emmanuel passando as mensagens para o Chico Xavier, né? Imagina o seguinte, imagine que eu conto a história para você, né? Eu não escrevo, não faço nada, eu conto a história para você e você leva para outra pessoa, como se fosse um mensageiro, né? E nós temos os próprios livros, que são de autoria também espiritual do Emmanuel, né? São livros maravilhosos, né? Tem os 4 livros, né, que são Ave Cristo, 50 anos depois, 4.000 anos, 2.000 anos, Paulo Estevão, Renúncia, 5 livros. Esses, gente, quem não leu... Livros que
Leia. Tem obrigação de ler. Tem obrigação de ler. O meu livro Paulo Estevam, assim, as folhas tá tudo enrugado assim, ó. Que você lia, você chorava, assim, caiu no livro assim. E é bom ler na sequência, né? É bom ler na sequência, Porque vale a é pena. a história do cristianismo, assim. Isso, exatamente. E, pessoal, então assim, quando a gente fala da história de Chico Xavier, ela se confunde muito com a história do próprio Espiritismo no Brasil. Não existe falar de Espiritismo e não falar de Chico Xavier. Não há essa possibilidade. Não há a possibilidade de falar de Espiritismo sem falar de Allan Kardec. A mesma coisa aqui no Brasil, né? Na terra para onde veio transplantado. Ô Luan, eu vou tentar me expressar melhor. Como você sabe, eu estou trabalhando com o Instagram da casa. Perfeito, Então, constantemente, essa semana foram 4 pessoas. perfeito. Vocês fazem psicografia? Uhum. Porque eu quero falar com meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão. Então o Chico nos deixou uma aura de que a doutrina espírita, ela leva até hoje essa questão da intermediação do mundo dos vivos para os mortos. E eu tenho extrema dificuldade de explicar às pessoas que nós estamos num novo momento de espiritualidade, que é a interiorização da doutrina, não a exteriorização através de uma psicografia. Nós temos uma médium aqui em São Paulo, que eu não acredito muito, uma outra lá em São Paulo também, um outro rapaz que eu não acredito muito menos. Então nós não temos mais médiuns do cabedal do Chico Xavier. E as pessoas parecem que ainda não se conscientizaram. Perfeito, que a era do Evaldo. espiritismo é outra. Perfeito. E é difícil. Quantas pessoas nós temos aqui? Talvez 8, 9. Se nós tivéssemos um médium mecânico, Com fenômeno, psicografando, ou com fenômeno material perelotado. Nós dobrar quarteirão. Exatamente. E isso é muito difícil da gente tentar passar para as pessoas que isso já não existe. Exatamente. Perdeu a necessidade, né? Porque as próprias mesas girantes, né, no tempo de Kardec, elas tinham um único objetivo, que era chamar a atenção através da tangibilidade. Olha, tem uma mesa no alto, tem alguma coisa ali, eu tenho que investigar. Então isso suscitou em Kardec seu espírito investigativo, seu espírito cientista. Passado a fase material, veio a fase moral, né? Então, Chico Xavier foi um fenômeno, né? Então, havia materialização, havia reuniões de psicografia, revelação, tudo que vocês imaginarem, só que passou-se esse tempo. Hoje a humanidade precisa pegar todo esse material, interiorizar e aprender a transformar toda essa intelectualidade, toda essa teoria em luz no seu caminhar. Então, muito hoje ainda nós temos pessoas buscando, né, os espetáculos, os fenômenos físicos. Para que tanto material se o povo não está sabendo usar? Exatamente. Não é questão do espetáculo. Às vezes a pessoa quer ser consolada. Também. Consolada. Talvez é necessário, Né? gente. Também. Pelo censo, nós somos quantos espíritas? 2 e pouco, acho que 2 e pouco. Isso é a controvérsia. Muito pouco. Há controvérsias. Eu acho que são muito mais. O problema é que você falar que você é uma coisa, você ser que muitas pessoas o são, mas não sabem. Eu fiquei Né? extremamente triste, uma moça me procurou aqui, eu mandei ela vir, ela queria falar com o Dói. Falou, mas esses médios, estão os espíritos que falam com a gente? Eu falei, não, tem os médios que conversam com vocês, são intuídos com certeza pelos espíritos, de forma telepática. Ela não voltou mais, eu fiquei triste. Ô Evaldir, e o Chico deixou pra gente uma informação muito importante, né? Muitas pessoas às vezes têm as máximas de Chico como algo assim, nossa, né? A gente tem que, eu sempre falo com as pessoas, a gente tem que descer Jesus da cruz e andar com ele do nosso lado. Parar de ficar santificando e aprender a executar a tarefa que ele nos deixou. É um serviço objetivo, gente. É igual seu chefe te passa uma tarefa, você tem que ir lá e fazer. É basicamente isso, a gente tem que parar, ajoelhar e ficar, não é isso que ele quer. Andar com ele do seu lado, no dia a dia, no trabalho, em casa, na rua, onde for. E Chico Xavier, ele veio e fez a mesma coisa, mostrou pra gente, dentro dos pilares fundamentais do Espiritismo, o que nós temos que fazer. Tá tudo ali. E ele falava uma coisa muito importante, o telefone, ele toca de lá pra cá, e não é de cá pra lá, justamente afirmando o que está no Evangelho. Falando que, ali nós não lemos ali, né, que a gente não tem condições, o médium ele não pode cobrar por algo que não depende dele, mostrando claramente que o toque vem de lá para cá. Isso está no Evangelho. E o Chico Xavier, com uma sabedoria infinita, ele trouxe para a gente de forma sintetizada ali um conhecimento de um capítulo inteiro em uma frase. O telefone toca de lá para cá. Mas precisa ter um certo grau de estudo, de
espírita para compreender isso. Exatamente. Você entende? Não é simplesmente Perfeito. a pessoa Perfeito. que procura satisfazer esses anseios, curiosidades sobre o outro plano. Ela não compreende que às vezes a mensagem chega de outras formas, que ela tem que buscar isso, não ir lá, aí eu vou ali buscar a mensagem e vou embora, acabou. Não. Se ela exercer o espiritismo, se ela praticar, a mensagem chega Exatamente. de formas que você assim, Nem a imagina. gente não acredita. E que às vezes você capta muito tempo depois. Mas como que eu compreendi isso? Praticando, frequentando e estudando. Exatamente. Exatamente. Porque se não fosse isso, se eu não viesse aqui, eu também ia pensar dessa forma. Eu vou ali na casa espírita. Vou pegar uma mensagem. Minha avó, É. sabe? Porque faleceu. Vou pegar uma mensagem. E tem o problema, Luana, que as casas espíritas mantêm os médiums nas mesas de psicografia sem nenhum tipo de capacidade de transmitir. Eu pedi uma mensagem para minha irmã, não vou dizer aonde, minha irmã tem síndrome de Down. Veio uma mensagem absurda, que não tem absolutamente nada com minha irmã. Mas eu compreendo esse processo. Mas quem não compreende, ela corre o risco de entrar em total descrédito quando Sim, sim, sim. A própria Sim. casa espírita tem que ter criteriosa em Sim. quem ela coloca numa mesa de psicografia e para que ter a mesa de psicografia. É uma coisa a se pensar também. E- Pode ser o contrário também. Às vezes algum tipo de mensagem que a pessoa não está esperando liga a pessoa ao espiritismo e ela passa a frequentar Sim. com muita frequência porque chegou nela de alguma forma, Uhum. né? Ela não buscou, ela não está, né? Sim. Às vezes curiosa, mas ela recebeu uma mensagem que ligou ela. E normalmente é assim, as mensagens elas são sempre espontâneas. Quando a gente pede, porque é o seguinte, pessoal, você invocar um espírito não significa que ele está à sua disposição. Né? Por exemplo, se você pedir que um amigo seu te atenda, pode ser que ele não esteja disponível naquele momento. Com os espíritos são a mesma coisa. E a grande maioria, se a gente, até questão de lógica e de matemática, né? Estatística, a grande maioria dos desencarnados, eles estão em péssimas condições. Quem dirá passar informação? Então, se a gente considerar que grande parcela da humanidade, ao desencarnar, ela está em apuros, vamos dizer assim, né? Está com grandes problemas, como que você vai invocar um espírito que nem sequer sabe que desencarnou para te trazer alguma mensagem? Vocês percebem como que a situação não é tão simples, pessoal? Isso é questão de lógica, é questão de pensar um pouquinho. Oi? Tem a comodidade também. Desculpa. Comodidade, também. Por exemplo, eu vou chegar na aula, eu estou na aula, eu pergunto para o professor assim, professor, me fala aqui sobre a geografia, sobre tal estado, me fala aí. Aí meu professor vai falar assim, leia o livro tal. Aí eu vou falar, pô, mas o livro tem 200 páginas, eu só queria que você me desse uma resposta. Cabe a mim estudar também. Exatamente. Ele me deu o caminho. Querer o deu o supra-sumo, caminho. querer o suco, né? A coisa mastigada, não é assim que funciona. Os espíritos superiores são contra isso, exatamente. São duas coisinhas em cima desse e um assunto que foi tratado anteriormente. Muitas vezes, a minha mãe, por exemplo, extremamente católica, praticante. Você acha que eu vim daqui pedir uma mensagem dela aqui? A minha mãe vai entrar no centro porque desencarnou? Ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe. Senso. Vai ter que haver um trabalho no plano espiritual até que ela tenha condição de aceitar isso. Oh, Esse é o ponto. exatamente. Agora, a situação que você falou, que o Euler trouxe, que eu achei interessante. Essa questão dos médicos. E isso está no livro Cartas de uma Morta, tá? Essa questão que você falou, eu vou pontuar ela. O Euler trouxe essa questão aí dos médicos nas reuniões mediúnicas. Por isso que a casa está tendo um curso de teoria sobre mediunidade, para a gente entender o mecanismo da mediunidade, para que se a gente se despertar médium, Sim. saiba pelo menos um básico, um mínimo. Exatamente. Como exercitar, Exatamente, exercer perfeito. a mediunidade. Isso é tão importante, pessoal. Lá no livro Cartas de uma Morta, é falado que as colônias mais próximas da Terra, a vida se desenrola praticamente igual à vida aqui na Terra. E isso é de extrema importância, porque olha só, se chega lá nessas colônias, os espíritos, eles são as pessoas exatamente como eram aqui. Evangélicos, católicos, lá você encontra templo espírita, templo budista, templo
protestante, você vai encontrar até relógios que marcam a hora de forma similar ao relógio da Terra, ou seja, o compasso temporal é extremamente parecido, porque eles estão bem próximos da crosta. Olha que interessante. Isso também casa com a física, né? Porque, se vocês não sabem, os satélites que estão em órbita, o tempo passa um pouco mais devagar, um pouco mais rápido do que aqui na Terra. Tá? Então isso é importante. Então esses satélites, a hora deles tem que ser ajustada de tempos em tempos. Então essas colônias também, elas também inseridas em contato com o plano físico, isso, toda a malha universal, toda a física moderna e também a física que a gente desconhece, interfere nesses processos. Então essas colônias mais próximas da crosta terrestre, a vida se desenrola da mesma forma. E é o que o Wilson falou. Como que eu vou chamar muitas vezes, né? Minha mãe, que era extremamente católica, e quando ela desencarnou, ela não se transformou em espírita. Inclusive, lá no livro Cartas de uma Morta, ela é questionada sobre isso. Ah, mas vindo o espírita desencarnar, ele já não se transforma em espírita? Não, tem espíritos que se desencarnam e não acreditam em reencarnação. Eles estão lá, eles te reconhecem como espíritos desencarnados, mas eles não acreditam que eles vão voltar. Olha que interessante, que fenômeno interessante. Mostrando, né, o grande respeito que as leis divinas têm conosco, permitindo que a gente continue sem grandes traumas, porque isso para uma pessoa é um trauma muito grande, né? Não é assim que a coisa funciona, não é porque desencarnou e a pessoa vai se transformar, vai mudar, não, os espíritos são claros, a gente continua sendo exatamente quem nós éramos, com os nossos preconceitos, com os nossos conceitos, com o nosso conhecimento, com o nosso cabedal moral e intelectual. A gente não se transforma, né? A gente não vira um anjinho ali com a asinha, não é assim que funciona. Então, pessoal, quando a gente está trabalhando com a figura do nosso querido Chico Xavier, a mensagem que fica é essa. Todo o exemplo que ele nos deu, assim como Jesus aqui pisou e nos deu inúmeros exemplos, Chico Xavier, a sua vida inteira, foi um mar de exemplos. Né? E eu gostaria de contar uma historinha para vocês, vocês devem conhecer a historinha da cachorrinha dele, que foi envenenada, né? Uma história muito legal, porque tem um fundo moral muito bacana. Ela foi envenenada e Chico ficou muito triste, ela morreu, né? E ela foi envenenada por uma pessoa. E Chico sabia quem era essa pessoa, né? E Chico ficou muito sentido. O problema é que ele ficou com essa mágoa tão profunda que estava afetando, né, o seu trabalho mediúnico. Ele não estava conseguindo trabalhar de forma adequada. Olha para você ver como é que isso também fica de lição, né, para os médios, como que a nossa natureza íntima ela afeta diretamente nas mensagens, no trabalho mediúnico. Mesmo Chico Xavier, com toda a sua potência mediúnica, ele foi afetado. E Emmanuel chegou perto dele e disse: olha, Chico, a gente está com um problema, a gente precisa resolver. Vai lá e compra uma máquina de costura para a moça lá que envenenou sua cachorrinha. O Chico ficou doido, né? Mas como assim? A máquina de costura é caríssima, é meu salário do mês inteiro. Eu vou comprar a máquina de costura para ela e tal. E ele ficou assim, né? Aí o Emmanuel só virou para ele e falou assim: vai lá e compra a máquina de costura que você vai dar de presente para ela. Chico Xavier foi lá, comprou a máquina de costura e deu de presente para a senhora que tinha envenenado a cachorra dele. E a partir daquele momento que ele fez esse gesto de bondade em relação a alguém que tinha feito algo de ruim para ele, feito um mal para ele, ele se libertou daquele sentimento, desvinculou daquela mágoa. Oi? Confessou para ele, exatamente. Ela confessou para ele, porque ela não concordava com as práticas dele, né, com os trabalhos, enfim, tinha toda essa disputa e, olha só, ao invés de ele devolver o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a vida de Chico Xavier, ele deixou várias pegadas de luz pra gente. Então, assim, vale a pena, pessoal. Pessoal, para quem não viu, veja Pinga Fogo, é maravilhoso. O programa Pinga Fogo ele foi um dos grandes fomentadores do espiritismo no Brasil. O espiritismo naquela época, até porque não tinha mídia, não tinha acesso fácil às mensagens, era a televisão, basicamente, que chegava as informações para as pessoas. Não é igual hoje que você abre o celular, você tem ali tudo à sua disposição. Então, aquele programa foi uma grande alavanca para o fomento do espiritismo aqui no Brasil. E quem mais poderia representar isso? Quem poderia representar personificar o espiritismo aqui no Brasil, se não o nosso querido Chico Xavier? E lá estava ele, é fantástico, tem informações preciosíssimas naquele programa, muita coisa bacana. Para quem não viu, encontra no YouTube, vale muito a pena. Pode falar, meu querido. Você já viu mensagem?
depoimento do diretor desse programa, do Chico? Não cheguei a ver, eu já me falaram exatamente. Não, das coisas que Parece aconteciam. Ele tava assistindo o programa, Sim. e aí o Chico falando. Parece que tinham liberado, chutando, né? Vou dar um exemplo, 1h30 de programa, 2 horas. E ele foi assistindo o programa, e aí ele ligou para a emissora e falou, aqui, pode liberar mais 1 hora para o Chico falar. Eu lembro disso. Ele ficou, isso aconteceu no programa. É, e ele ficou... Foi recorde, e foi um dos recorde de audiência. Da TV Tupi, Até hoje, eu sei que e foi um dos programa únicos pinga-fogo que teve repetição. Exatamente. 4 horas. Exatamente, sim. Vários programas tinham essa extensão desses horários. Então, assim, pessoal, a figura do Chico, ela é emblemática. E a gente tem que, igual eu falo com vocês, a gente tem que fugir dessa questão. Quem foi a reencarnação de Chico Xavier? Pessoal, foge disso. Vamos trabalhar com a questão moral. Toda a literatura que Chico nos legou, gente, para a gente estudar, para a gente refletir, para a gente aprender. Agora a gente ficar buscando curiosidades do homem Chico Xavier, apagando a sua missão, o seu status missionário, né, materializando ele, rebaixando ele a um nível muito mais baixo que nós mesmos, não é um caminho correto a se seguir. E a gente sabe que, né, igual ele falou ali, que a espiritualidade tem plano A, B, C, D, Z. Sim. Depois começa A, B, A, C, e depois A, B, B, C, quer dizer, infinito. Mas eu sempre me perguntei, eu não achei nada sobre isso. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo. Lógico que aí. Mas você nunca vai saber se ele for o plano A, se ele é o plano B, se ele é o plano C, você também não vai saber. Não vamos saber. Não, vamos inferir que eu sei o plano A. Lógico que ele trabalhava no Ministério da Agricultura, foi transferido. Mas por que Chico foi para Uberaba? Não estou falando assim, porque foi só para Uberaba, não. Por que ele foi transferido e não ficou aqui mais perto aqui da capital, entendeu? Isso me intriga no sentido assim, qual o motivo? Pensa bem. A espiritualidade teve. Pensa bem na própria mediunidade fantástica que ele tinha. Ele, um grande centro urbano, ele ia ter extremas dificuldades. E o próprio trabalho dele, pessoal, se vocês não sabem, aí a gente busca um pouquinho da literatura espírita do próprio Chico, né? André Luiz, ele descreve certas regiões citadinas, quando ele fala citadinas, são regiões da cidade, que acumulam vastos campos de miasmas, de energias deletérias, reunião de bacilos e de elementos do plano espiritual nocivos, né, ao próprio homem e, obviamente, a um trabalho extremamente sensível, que é o trabalho mediúnico. Então essa casa aqui, ela possui isolamento para que os trabalhos aqui ocorram de forma mais ou menos razoável, porque o isolamento completo é impossível, até porque nós estamos aqui dentro e nós somos seres imperfeitos. Então isolar a imperfeição é impossível se o imperfeito está aqui dentro. Mas vocês percebem que é possível se isolar de energias externas nocivas aos trabalhos? Pois então, eu acredito, tá? E aí é uma opinião pessoal minha, tá? Posso estar errado, posso estar certo, então eu gosto de deixar isso bem claro quando é opinião pessoal minha. Eu acredito que em uma grande cidade ele teria grandes dificuldades em exercer o seu trabalho. E também a gente pode considerar o próprio assédio das grandes massas, que seria enorme. Talvez ele não aguentaria. Porque lá ele foi assediado. Demais. As pessoas viajavam para lá. As pessoas viajavam para lá. Sim. Quer dizer, então, mas de cidade grande. Uberaba não é uma cidade pequena, é uma cidade grande. Né? Agora, você comparar uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, já a coisa já fica um pouco mais complicada. Né? Então, assim, até para que os trabalhos fossem desenvolvidos, talvez, eu acredito que isso seria um fator complicador. Então, obviamente, né, pessoal, a gente está aqui conjecturando, né, possibilidades, mas uma coisa a gente não tem dúvida, que tudo foi milimetricamente planejado pela espiritualidade maior, a gente não tem a menor dúvida. Então, se ele movimentou daqui para cá e de lá para cá e foi de cá para lá, tudo tem um motivo. Os locais que o Chico estava, pessoal, o tempo inteiro, né? Pessoal, se essas leis, se vocês observarem, né, se essas leis se aplicam a gente de forma extremamente rigorosa, vocês já perceberam, se vocês fizerem uma breve retrospectiva da vida de vocês vão perceber que determinadas coisas que vocês fizeram em determinados momentos, determinadas decisões que vocês tomaram, ou muitas vezes locais que vocês foram colocados,
a revelia da vontade de vocês, elas foram cruciais para quem vocês são hoje, onde vocês estão hoje, para a vida, o rumo que a vida de vocês tomaram, passa a perceber que vocês vão começar a entender. Eu mesmo sou prova vivíssima disso. Eu começo a ver a profissão que eu exerço, as pessoas que eu conheci, que eu não escolhi. Eu fui colocado nesses caminhos muitas vezes, na minha visão, por acaso. E hoje eu vejo que não há o acaso, né? Não existe. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não saiba. Então essas leis, pessoal, elas permeiam a tudo. Agora você imagina um missionário como Chico Xavier, o preparo por trás daquilo. Quantos espíritos envolvidos com a vida dele, com a tarefa dele. Porque o trabalho dele não era só dele, era de uma multidão enorme, assim como Jesus foi. O que eu acho legal é o seguinte, desencarnou Chico, aí desencarnou de volta, eu comecei a pensar assim, nossa, nós estamos começando a ficar sem ninguém. E aí, o que eu estou vendo? Com o advento da internet, como que está aparecendo pessoas maravilhosas para divulgar o que já está. Não, e você tocou num ponto importantíssimo. Você falou uma coisa aí que a gente tem que refletir. Olha só. E agora, como que a gente vai ficar? Olha como que a nossa mente está formatada para seguir a pessoa descartando a mensagem. Gente, se não vier um Chico Xavier nos próximos 500 anos, a gente está em excelentes condições, porque os livros dele, pelos próximos 500 anos, a gente está extremamente abastecido de material para a gente estudar e refletir. Percebe? O próprio Divaldo foi 250 livros, pessoal. Chico, 450. Tem um menino maravilhoso que chama João Pedro, que está na internet. Não, tem vários. Por Chico. Sim. Então, assim, como que ele vai divulgando o trabalho, a obra? Exatamente. Então, assim, hoje a gente precisa de divulgadores, precisa de entusiastas, de estudiosos e muito mais do que isso. Que a gente, como muito bem disse o Ewald, que a gente passe a interiorizar, porque a gente passou do momento onde os fenômenos materiais, onde os fenômenos psicográficos mesmo, eles já não se fazem tão importantes como antes. Já sensibilizou as pessoas, já mostrou as possibilidades. Agora é hora da gente voltar os olhos para aquilo que Kardec falou, a nossa moralização. Né? É o mais importante. A gente tem material para milênio. Se o próprio material de Jesus a gente não devassou de forma completa, né? A gente até hoje está tateando ainda no escuro, imagina agora com todo esse material. Né? Pode falar, Evald. Não sei se o irmão vai concordar, e com os irmãos aqui também. A gente precisa de 5 coisas. Quais são? Fluidoterapia, passeterapia, reforma terapia, caridade terapia, são as... É isso que a gente precisa. Exatamente. Tá lá. O ABC tá aí. Que a gente precisa. Exatamente. E o ABC tá aí, né, Evald? A gente se recusa, né? Por isso que quando eu falei com vocês, é muito fácil eu vir cá e falar a bibliografia de Chico Xavier, ficar contando casos dele aqui, né? A proposta não é essa. A proposta é tocar o coração das pessoas da importância fundamental que ele teve, não só na consolidação do espiritismo no Brasil, como na sua continuidade e principalmente, né, no exemplo moralizador que ele nos deixou, que ele nos legou. Tá? Pessoal, eu termino por aqui, tá? Eu poderia ficar aqui a semana inteira falando para você, seria um prazer enorme. A história de Chico aí, ela pode ser abordada de diversas formas, mas a mais importante e a que eu mais gosto, pessoal, estudem. Os livros dele todos são cedidos os direitos autorais, vocês baixam lá na FEB de graça. Para quem gosta aí do PDF, para quem gosta do livro físico, compra aqui na casa, tem a biblioteca, tem vários livros lá. Fiquem à vontade. Impresso também, exatamente. A gentileza dele com o espírito, nosso irmão querido, gentil, humilde, democrático. Deixa a gente interromper, falar. Deus te abençoe. À vontade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vou passar a palavra para o Wilson aqui. Fica à vontade. Muito obrigado, gente. Pode ter certeza que eu vou mandar mais para você.